Boa noite, gente. Estou aqui com vocês ao vivo e hoje a gente vai refletir sobre algumas questões importantes. Vocês devem ter observado que o nosso tema é quais as lições que nós podemos tirar das grandes tragédias. Não é coincidência que hoje está no 7º dia desse acontecimento trágico que houve com o time do Chapecó, com jornalistas, e que de fato comoveu a todos, né? E quando eu digo essa comoção, ela não ficou apenas restrita ao Brasil, mas comoveu de forma muito forte, né, em todos os países. Isso nos ajuda a responder uma questão que o H.G. Wells já dizia uma certa feita, que a nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. De fato, não são as fronteiras, não são as divisas que nos separam um dos outros, mas de fato a nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. Nesse momento nós passamos e construímos uma irmandade única. Então, nesse 7º dia em que uma tragédia ocorreu e que comoveu a todos, eu queria refletir sobre outras questões importantes. Quais as conclusões e quais os ensinamentos, quais as lições que podem ser tiradas das grandes tragédias? Eu começaria a discutir com vocês e voltar a uma questão que a gente assistiu muito na televisão, onde as pessoas voltam e continuam indagando, né, e culpando ou sem entender por que situações como essas acontecem. E aí vem sempre Deus, né, como alguém ou como ser transcendental que poderia ter respostas para situações como essa ou como forma de evitar os acidentes. Aí eu retomo aquilo que eu já falei para vocês em outro texto, que situações como essa acontecem porque são contingências naturais da própria condição humana, né? De repente, um aparelho, um instrumento, né, entra em parafuso ou dá um defeito, é uma máquina, né? E, lamentavelmente, essa situação acontece. Mas como há uma indagação muito grande, porque foram jovens que perderam suas vidas ainda no auge, né, das suas carreiras, aquela velha questão volta à tona. E Deus onde estava? E eu me lembro muito bem que recentemente eu assisti acidentalmente o início de um seriado da Netflix que nos traz a Supergirl, né? Nós tínhamos o Super-Homem e agora nós temos a Supermulher com a Supergirl. E uma coisa interessante que eu vi é que ela, diferentemente do Super-Homem, se manteve anônima quanto aos seus poderes. Vieram ambos lá do planeta Krypton, né? E tanto a Supergirl quanto o Super-Homem são primos. Mas o Super-Homem, desde o início, já fazia suas atividades, suas traquinagens como um ser ilimitado. E a Supergirl, durante mesmo passada a adolescência, chegando à fase adulta, se mantinha no anonimato. Mas certa feita, a irmã adotiva na Terra estava fazendo um voo, né? Uma viagem, e foi percebido pela Supergirl que o avião estava caindo. O que fez a Supergirl, né? Ela aí saiu do anonimato e passou a usar os seus poderes especiais para salvar sua irmã daquele acidente aéreo, né? E conseguiu, como na magia do filme Fantástico, né? Ele conseguiu segurar o avião e a partir de então é que ela se revelou para o mundo inteiro como uma mulher com poderes especiais semelhante ao Super-Homem. O que nós tiramos dessa lição e por que eu trouxe até aqui para vocês essa questão aí do Supergirl? Porque muitas vezes nós colocamos Deus dentro dessa perspectiva. É como se fosse um super-homem, um super-herói que chega naquelas horas mais inusitadas e salva os mocinhos e as mocinhas que estão prestes ou na iminência de sofrer um grave acidente. E isso é que muitas vezes, pela essa nossa infantilidade, é que essa questão vem à tona quando situações trágicas como essa acontecem. A primeira questão ou é culpar Deus pelo que aconteceu, né? Ou atribuir a Deus até também a sorte daqueles que tiveram a possibilidade, como 6 entre tripulantes e passageiros, que não morreram, né? E a primeira questão que vem em seguida diz assim, olha, ele não morreu, foi um milagre, porque Deus quis. Então quer dizer que Deus de repente lhe salvou e os outros 70 eram menos merecedores dessa salvação, portanto morreram. Então essa ideia equivocada vai levar também os familiares daqueles que
sofreram a perda de seus entes queridos, a indagar: poxa, por que Deus salvou de repente aqueles 2 tripulantes, né? E não salvou meu filho que estava no auge da carreira, meu filho que tinha mais 3 filhos para alimentar, para dar amor, para dar afeto, né? Então, portanto, gente, maturar a nossa fé é entender que não há nenhuma intervenção divina no acidente, não há possibilidade, até por uma questão de justiça, de critério divino. As pessoas que morreram porque estavam no local errado, e as que sobreviveram por um golpe de sorte estavam em uma parte do avião dentro de uma circunstância que possibilitou essa sobrevivência. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês. Não é Deus que vai evitar o acidente aéreo ou que fez com que 6 pessoas sobrevivessem àquele acidente. São as circunstâncias, são essas circunstâncias. Isso a gente deve colocar para entender isso numa perspectiva mais adulta, numa dimensão. Mas essa era a primeira questão que eu queria enfrentar, que já foi objeto de uma questão que eu coloquei no vídeo. Deus não vai agir em situações como essa. Todos nós somos finitos, né? Seremos eternos para aqueles que acreditam na vida após, mas somos finitos. E estamos submetidos às contingências humanas, né? Aos acidentes, às circunstâncias que lamentavelmente ocorrem, e essas tragédias não fogem. Mas aí então o que fica dessas tragédias? É claro que dessas tragédias, o mais importante, o mais interessante destacar é que essa comoção coletiva, essa coisa tão bela que transpôs países, nações, né? Que de repente as pessoas tiveram uma solidariedade tão maravilhosa, né? Foi tanto amor dado esse momento de dor que os familiares se sentiram muito mais, né? Muito menos dolorosos com o que aconteceu, né? Porque nesse momento a humanidade se une numa teia indivisível. E aí vem outra questão importante. E essa questão já foi abordada por vários autores. C.S. Lewis nos trazia a questão da lei moral, a nossa tendência ao bem. E ele vai nos mostrar que nós, como criaturas de Deus, nascemos condicionados, né, para fortalecer esse bem, né? Tanto que no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ou do Francis Cole, A Linguagem de Deus, e do Timothy Kelly, também, que ele vai tratar sobre a fé na era do ceticismo, esses 3 livros nos deixam muito claro que o resultado dessa comoção é algo que é muito inato a cada ser humano, que é exatamente essa tendência natural que nós temos para o bem, né? E os estudiosos hoje da psicologia comportamental, da psicologia neurolinguística, do cérebro humano, diferentemente do que muitos cientistas pensavam, chegaram à conclusão que nós temos um cérebro social. Ou seja, o nosso cérebro ele é programado para sentir o que os outros estão sentindo, ou seja, essa empatia, essa solidariedade, né? Então, isso para aqueles que têm fé, naturalmente, imaginam, e os estudos têm mostrado isso, né, que nós já nascemos com a tendência para o bem, né? Então, por que existe o mal? O mal existe como a ausência do bem, aquela questão que eu já falei que Santo Agostinho já enfrentou, né, para mostrar que o mal não existe por si mesmo, o mal existe diante da ausência do bem, né, como a escuridão. A escuridão não existe por si mesma, ela existe enquanto não há luz. No momento que há luz, não há escuridão. Então, a escuridão é a ausência de luz. Então, nós temos uma tendência muito grande para o bem. E daí por que situações como essa transforma, né, cria essa comoção coletiva. E essa tendência para o bem nos dá uma percepção de que o que nós vimos, pessoas anônimas, pessoas distantes, que se uniram pelo mesmo sentimento, pessoas de outros países, pessoas que pouco conheceram, ou nem conheceram, ou não sabia nem se existia essa equipe esportiva, terminaram por se motivar, ajudar, a vivenciar aquele espírito profundo de solidariedade, de amor. Exatamente por quê? Porque nós temos uma programação divina, né, da formação da lei moral, da concepção do nosso próprio cérebro, que isso também o Francis Collins vai nos dizer, né, com essa tendência para o bem. E aí é que está um ponto importante do que a gente pode aprender dessa tragédia. É a capacidade de nós, seres humanos, quando diante da adversidade, nós somos capazes de nos unir por um propósito, né, de salvação nacional, de salvação mundial. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês, que esse também é importante, é que essa comoção, apesar da espetacularização televisiva, né, ela é prova
incontestável, né, da nossa capacidade de transformar as realidades, de ajudar as pessoas, né, a enfrentar os seus sofrimentos. Mas há um outro lado da questão também que eu queria refletir com vocês, é o que nos dá como mensagem as tragédias. De repente vocês imaginam que muitos daqueles que lá estavam não tiveram oportunidade de se despedir, não tiveram oportunidade, naturalmente, de poder expressar a sua alegria. Então, quantos beijos ficaram incontidos, quantas palavras de amor ficaram pelo meio do caminho, né? Quantas pessoas perderam seus entes queridos. Isso também nos promove uma reflexão importante. Inclusive, há um texto que eu já escrevi para o meu blog que diz: não deixe nada para ocasiões especiais. Porque a gente tem uma criação, uma perspectiva de trabalhar a ideia do passado, do futuro, e nós projetamos o tempo como fôssemos capazes de controlá-lo, né? Isso faz com que a gente adie muitas das nossas ações, dos nossos projetos, né? É natural que você comece a fazer aquela atividade física na próxima semana, que você vai começar a estudar depois do carnaval. Então nós temos uma tendência natural a postergar aquilo que devemos fazer. E de fato o que existe é o presente. Então não deixar nada para ocasião especial é você saber que as circunstâncias da vida, elas nos aprontam muitas peças. Nós não temos o controle sobre nada. E por isso, diante de tal fato, nós vamos ter que viver a experiência do carpe diem, do aproveitar o dia e cada dia como se fosse o último. Então você não tem que esperar um tempo para dizer que ama, você não tem que esperar um tempo para dizer que perdoa, você não tem que esperar um tempo para começar a tomar as atitudes para transformar e mudar a sua vida, né? Você não pode pensar mais dessa maneira. Você tem que entender que todo dia é dia para dizer que ama, todo dia é dia para recomeçar, é dia para ser feliz. Então muitas vezes quando nós temos grandes perdas, o arrependimento e o remorso vêm justamente daquilo que nós não fizemos, quando essas pessoas estavam tão próximas da gente. Então nós nos poupamos a dizer o quanto amamos, nós nos poupamos a dizer que perdoamos, né? E de repente as coisas acontecem e você não tem mais tempo para isso. Então essa questão do carpe diem, que é uma experiência há muito tempo evocada pelos poetas, não é à toa. Ela tem que ser expressa exatamente nas nossas atitudes, na nossa concepção de que o que nós temos efetivamente é o presente. E esse presente é o tempo de reconstrução, né? A tragédia, ela nos dá uma lição muito clara, uma lição de que não mais do que de repente, do riso se faz o pranto, como dizia o poeta Vinícius. Então, antes que esse pranto chegue, antes que essa dor seja incapaz de lhe curar de tantos males, você tem que repensar quais são os seus valores, o que é essencial para a sua vida, né? Diferenciar o importante do essencial. O importante é aquelas coisas que nós precisamos, que elas são fundamentais. O dinheiro é importante, como moeda de troca, para você manter as suas necessidades. Um carro é importante porque ele transporta, mas eles não são essenciais. Essencial é o amor que você devota ao outro. Essencial é a sua família, é o aconchego que você tem. Essencial é o seu lar, é a palavra amiga para aquele amigo que está precisando, é a sua empatia. O essencial é você aprender a valorizar o seu tempo e não desperdiçá-lo na busca material, na busca de querer ter mais. Schopenhauer dizia que o pior para os homens é quando nasce, porque a partir daí vem todas as tragédias. Esse pensamento negativista de Schopenhauer, por outro lado também, mostra que o homem é um ser que vive em função dos seus desejos. Quanto mais tem, mais ele quer ter. E essa medida não chega nunca. Então, isso não é o essencial. Algumas coisas dessa podem até ser importantes, mas o essencial é algo que é invisível aos olhos, como dizia Exupéry. O que é essencial é invisível aos olhos e só se enxerga bem com o coração. O coração é a medida do que se é capaz de enxergar. O coração é aquilo que nos faz feliz, é o que nos promove a felicidade. Então queria, na solidariedade à dor, não só dos chapecoenses, não só daqueles que se perderam pelas tragédias, porque tantas outras tragédias hoje estão acontecendo pelo mundo afora. A tragédia na Síria, daqueles que são expulsos das suas terras pelas guerras, daqueles que morrem nos náufragos, nos mares, aqueles que não encontram mais esperança para uma vida melhor. Quantas tragédias acontecem nas casas brasileiras, no desamor, na desestruturação das famílias,
né? Na ausência do diálogo. Quantas tragédias acontecem quando o país se perde na corrupção, quando homens públicos que deveriam valoravelmente se tornar exemplo, passam a ser, ao contrário, né? Passa a trazer as piores mazelas para a sociedade, a degenerescência moral, passa a ser artífice da ruína da própria sociedade. Então, quantas tragédias nós assistimos a tudo isso? Mas o que nós precisamos construir é esta transnacionalidade. E como eu volto a repetir, o que nos uniu nessa tragédia e nas muitas outras que acontecerão é esse sentimento humano de que a nossa verdadeira nacionalidade não é o Brasil, não é a Alemanha, não são os judeus. A nossa nacionalidade é única, é a nossa humanidade. Nós somos humanos, nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. E aquilo que nos distancia é muito menos do que aquilo que nos aproxima. É essa esperança que deve mover a cada um de nós. É dessa esperança que pode brotar algo maior, mais positivo, para que a gente tenha uma vida mais solidária. E essa solidariedade, como é belo, como foi bonito a gente assistir a tudo isso, mas ela precisa se estender muito mais. E dentro das tragédias, das adversidades, nós podemos aprender e podemos aprender bastante. Então, queria dividir com vocês essas reflexões na noite de hoje. Primeiro, que o acidente não aconteceu porque Deus permitiu. Segundo, os que se salvaram também não foi porque Deus assim o quis. Os acidentes acontecem e continuarão acontecendo porque isso é algo da contingência humana. É uma máquina, é uma circunstância orgânica que farão com que muitos fiquem pelo meio do caminho, que muitos tombem no meio das estradas, através dos acidentes aéreos, através dos terremotos, do tsunami. Mas uma coisa que é importante destacar, e que eu volto a dizer como homem de fé que sou, e onde está Deus? Deus estava justamente naqueles homens e mulheres, né, que lá na Colômbia foram capazes, né, de superar até mesmo a ausência do conhecimento com aqueles outros, nenhuma aproximação tinha e se atiraram para salvá-los. Os homens e mulheres do mundo inteiro que formaram uma grande corrente e com essa energia positiva amenizaram a dor e o sofrimento daquelas famílias enlutadas. Deus está exatamente nesse espírito que nos move, que nos impele ao movimento, que nos impele a de fato mostrar nossa solidariedade. Por isso eu continuo acreditando nele, acreditando na energia positiva, na energia que está dentro de nós e que nós podemos dividir com as pessoas e fortalecer cada vez mais a cada um na esperança de um mundo melhor. Então que todos nós reflitamos a tragédia, mas que sempre buscamos dentro da dor e do sofrimento a aprendizagem. E essa aprendizagem é que quanto mais solidários somos, mais estamos de fato construindo um mundo melhor e mais estamos também atendendo a um princípio cristão. Porque a verdadeira religião, ela não está no ato unilateral, eu volto a repetir. Ela está na vivência com o outro, na solidariedade com o outro. Então, nesse dia, que completa o 7º dia dessa tragédia que mexeu com o Brasil, que a gente possa ter esperança que cada um, na sua forma e na sua maneira, pode ajudar, pode amenizar a dor, ouvindo as pessoas que estão sentindo dor nesse sofrimento, tendo uma escuta aberta, né? E principalmente aprendendo uma coisa: nós não somos nada. Não adianta orgulho, não adianta soberba, não adianta querer adquirir bens materiais, porque nada disso nós levamos. A única coisa importante é o que você plantou como pessoa, como ser humano. O que vai marcar você e sua passagem terrena é o que você foi capaz de construir como pessoa. Guarde isso e nunca deixe nada para ocasiões especiais. Até outra oportunidade, uma boa noite, um forte abraço e a gente volta qualquer dia.